Um belo co-host que eu sou já está gravando. Ai, 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 viu? Ai, ai, ai. Hoje deu uma esquentadinha, né? Pus uma blusa de manga aqui, tô com calor. Nossa, eu tô com muito frio. É, aqui deu uma esquentada. Tem um solzão aqui. Tá sol aí? Ah, tá um pouco, mas tá muito frio ainda. É. Tá bom, vamos lá. Ó, então, olha só. A gente tinha visto na aula anterior as medidas de tendência central, né? Que eram a média, moda e mediana. Então, a gente tinha uma amostra de números, né? Que a gente chamou de X1, X2, X3, X até o N. E aí a gente calculava essas medidas de tendência central e o que acontecia? É como se todos esses pontos, né? Esses X1, X2, Xn, fossem um monte de pontinhos espalhados, e a hora que eu calculo essa medida de tendência central, ela ficasse no meio desse monte de pontinho que eu tenho aqui. Por isso que a gente chama ela de medida de tendência central. Tudo bem? Esses pontinhos que ficam aqui, né, espalhados em volta da média, da mediana e da moda, eles podem estar bem perto ou eles podem estar mais dispersos, eles podem estar longe desses pontos. E é isso que a gente vai estudar hoje, o quão longe ou quão perto esses pontos estão em relação às medidas de tendência central, que no caso a gente vai usar a média, tá? Então, é isso que a gente vai pensar hoje. Esse é o nosso estudo hoje, tá? Você mora no mato. Tá, então estão todos concordando comigo que está mais calor hoje, ok? Tá bom. Então, olha só, para a gente pensar nisso, a gente vai começar com um exemplo, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, bem curtinho. Suponha duas cidades, A e B, que durante os últimos 3 dias as temperaturas na cidade A foi de... Opa, peraí que eu risquei sem querer. Foi de 27 graus, 29 graus e 31 graus. E na cidade B foi de 21 graus, 29 e 37, tá? Então a gente tem essas duas cidades e a gente consegue calcular a média desses valores. A gente já sabe calcular a média, a gente consegue calcular a mediana e no caso aí não tem moda, né, nem para a cidade A nem para a cidade B. Tudo bem? Então, ó, se eu calculasse a média, vou calcular da cidade A primeiro. Na cidade A, calculando a média, a gente faz lá 27 mais 29, mais 31, dividido por 3. Isso vai dar 87 dividido por 3, que vai dar 29 graus Celsius. Certo? Então, essa é a média na cidade A. Se eu calculasse a média na cidade B, isso ia ficar 21 mais 29 mais 37 dividido por 3, que também vai dar 87 dividido por 3, que também vai dar 29 graus Celsius. Então, percebe que a média, tanto na cidade A quanto na cidade B, elas são iguais, né? E o exemplo é proposital para isso. Eu tenho a mesma média de temperatura, só que será que o comportamento, apesar dessa média ter sido igual, será que o comportamento dessas temperaturas foram parecidas? Né? Então, olha lá a cidade A, olha a cidade B. A gente visualmente consegue perceber que a cidade A ela fica muito mais próxima, ela tem uma variação muito menor do que a cidade B. A variação de temperatura na cidade B, né, do 21 até o 37, é muito grande. E a variação na cidade A, não, ela fica ali num limite. Tudo bem? E ambas têm média 29 graus. Então, só estudar as medidas de tendência central não traz muito, não enriquece muito o nosso estudo. Por isso que a gente precisa das medidas de variabilidade. A gente precisa ver o quanto essa amostra está variando em relação a essa média que eu calculei. Tudo bem? E é isso que a gente vai ver. Então, a gente vai começar com a variância. Então, olha só. Eu já escrevi aqui porque é uma fórmula chatinha. Então, a gente vai estudar os mesmos pontos, né? Então, eu tenho lá a nossa amostra, x1, x2, x3, xn. A gente tem que calcular a média
tá bom? Calcula-se a média dessa amostra, e é para a gente calcular a variância, que é esse sigma ao quadrado. Vocês veem a setinha do mouse? Vê, né? O sigma ao quadrado aqui, ó. É só você fazer cada número da amostra menos a média e elevar ao quadrado. Então, imagina que se você tiver uma amostra de 100 números, você vai fazer os 100 números menos a média, né? Cada um menos a média, elevar ao quadrado, somar tudo isso e dividir pela quantidade de números que eu tenho na amostra. Tudo bem? Isso vai me dar uma ideia de variação dessa amostra em relação à média. Então, olha só, se não tivesse variação, né, se todo mundo fosse 29 graus Celsius, concorda que 29 menos 29, né, no caso do nosso exemplo, 29 menos 29 daria 0, e 0 ao quadrado dá 0, 29 menos 29 daria 0, e 0 ao quadrado dá 0, e tudo isso daqui ia dar 0, se não tivesse variação, se todo mundo fosse 29. Então, quanto mais perto do zero, menos variação tem a minha amostra. Ok? Então, escreve aí uma observação. Observação. Tá fininho esse lapisinho, né, gente? Quanto mais próximo de zero, menos variação na amostra. Tá? E a gente fala que quanto menos essa amostra varia, mais homogêneo é a minha amostra. Então, a gente, às vezes vocês podem ouvir as pessoas perguntarem assim, essa amostra é homogênea? Ou seja, ela está perguntando para você se ela tem muita ou pouca variação. Então, a gente estuda dentro da variância a homogeneidade ou a heterogeneidade. Né? Então, se tiver muita variabilidade, se tiver muita variância, a gente fala que a amostra é heterogênea. Se ela tiver pouca variância, a gente fala que ela é mais homogênea. Tá? E normalmente a gente usa a variância para comparar duas coisas. Então a gente compara dois fatos, né? Que nem no caso do nosso exemplo, a gente tem a cidade A e a cidade B. Então a gente vai calcular a variância para comparar essas duas cidades. Então, em relação a A, em relação a B, né? Uma em relação a outra, quanto que isso está variando, né? Quem que está variando mais, quem que está variando menos? Tá bom? É lógico que ali com 3 dados a gente consegue olhar, visualizar e falar assim, puxa, essa varia mais, essa varia menos, não preciso calcular a variância para falar isso, né? Mas numa amostra grande, que tem muitos dados, aí eu vou precisar dessa variância aí para eu me entender aí como é que está funcionando essa amostra. Tudo bem? Tá. Então agora a gente vai calcular a variância naquele exemplo que eu dei para vocês, tá? Pode passar? Alguém está copiando ainda aí? Tá Professora, só uma dúvida Pode passar. rapidinho. Tá. Oi. Esse símbolo que tem é o quadrado ou tipo é só um símbolo mesmo? O sigma, É, esse ozinho com uma perna estranha aí, com cabelo, parece um oco com um chapéu, né? sim, é o O quadrado esse aí quadrado é ou o é... quadrado mesmo, é ao quadrado. Ah, tá, não é um É símbolo não, né? Não, é sigma ao quadrado, Ah, porque tá. o símbolo do desvio padrão é só sigma, porque a gente vai tirar a raiz quadrada da variância. Então é Ah, isso tá, aí, beleza, quadrado. É beleza. um quadrado quadrado mesmo, tá bom? Tá, beleza. Aham, eu pensei que era só simbólico mesmo, mas tudo Não, bem. não, é o Uhum. quadrado, Beleza, valeu, professora. imagina. Tudo bem? Então, olha só. Então, vamos lá. Deixa eu... Passa, amigo. Passou.
Eu não lembro meus dados, lembrei aqui. Então, ó, só para a gente lembrar, a cidade A tinha as temperaturas 27, 29 e 31. Tá? E a B tinha as temperaturas 21, 29 e 37. E ambas as médias, né, tanto de uma quanto da outra, a média de temperatura era de 29 graus Celsius. Tá bom? Então, para a gente calcular a variância de cada uma, eu vou calcular primeiro da cidade A. Então, o sigma lá ao quadrado vai ser igual a cada número da amostra menos a média, e eu vou elevar essa continha de subtração ao quadrado. Então, ó, eu vou ter que fazer assim, 27 menos 29 ao quadrado. 29 menos 29 ao quadrado. E 31 menos 29 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3, porque são 3 números da minha amostra. Tá? Não é difícil, né? Ela só é grande. Por que que a gente, aí no parênteses, tanto faz eu colocar a média menos o número, ou um número menos a média, porque eu estou elevando ao quadrado. Então, esse quadrado aí me garante que tudo vai ficar positivo. Tá bom? Então, ó, lá no primeiro parênteses, 27 menos 29 vai dar menos 2, que ao quadrado vai ficar 4. Mais 0, que é do segundo parênteses, né? Que é 29 menos 29. E o 31 menos 29 também dá 2, que ao quadrado também dá 4. Opa, tem mais aqui. Dividido por 3. Tá? Então, a variância da amostra A vai ser 8 terços, que é aproximadamente, calculei isso em algum lugar, 2,66666. Tá? Ou 2,6 com o traço, que fica mais bonitinho, né? O tracinho assim. Tudo bem? Então, essa é a variação. Olha só, ela tem uma variância, né? Ela varia um pouco, mas ela está próxima do zero, né? Entre o 0 e 2,6 ali está próximo. Vamos ver o do B, o que vai acontecer? Olha só. Vou calcular a variância dele. Então, vai ficar 21 menos 29 ao quadrado, mais 29 menos 29 ao quadrado, mais 37. Professora, Oi. a senhora não tirou a raiz, não? Ou não era para tirar? Não, não. Ainda não. Deixa eu escrever uma coisa aqui. Não, não tirei ainda, David. Aqui é ao quadrado mesmo. Quando eu for calcular o desvio padrão, a gente vai tirar a raiz. É isso que você me perguntou? Era mais ou menos isso. Eu tive perdido. Eu pensei que era, tipo, Agora a gente só está assim. calculando a variância. Eu já chego no desvio padrão. Peraí. Tá? Então, ó, e aí é interessante o porquê que a gente calcula o desvio padrão. Quando a gente calcula a variância, esse número que ficou aí 2,66666, ele tem uma unidade, que é o grau Celsius ao quadrado. Porque eu estou calculando todas as minhas unidades ao quadrado. Ok? Então, aqui eu peguei aqui um grau Celsius menos o outro grau Celsius, ficou grau Celsius, só que eu elevei ao quadrado. Então, ficou grau Celsius ao quadrado. Aqui ficou grau Celsius ao quadrado, grau Celsius ao quadrado. Então, a minha resposta final fica grau Celsius ao quadrado. O desvio padrão, ele vem para uniformizar as unidades. Então, o tirar a raiz quadrada, tanto faz se eu estou falando da variância ou do desvio padrão, a variabilidade vai ser a mesma. Vocês vão ver que quanto mais perto do zero, menos variabilidade ou menos desvio padrão. Quanto mais longe do zero, mais variabilidade, mais desvio padrão. A única diferença da variância para o desvio padrão é a unidade. Na verdade, o desvio padrão ele vem uniformizar a unidade. A gente está trabalhando em graus Celsius e não em graus Celsius ao quadrado. Então, utilizar o desvio padrão é mais confortável porque eu trabalho na mesma unidade, que é o grau Celsius, porque eu tiro a raiz quadrada. Tá? Então, é a única diferença da variância para o desvio padrão. É a unidade que a gente vai trabalhar. Tá bom? Mas aí tanto faz, se eu quero fazer primeiro um ou fazer primeiro um.
Se eu quero fazer só chegar na variância ou se eu quero fazer o desvio padrão para entender o que está acontecendo, é o mesmo entendimento, assim, a mesma linha de pensamento, tá? Então, tipo, na variância, deixa ao quadrado sem problemas, né? Sem problemas, é. Fiz uma coisinha com 3 estranhos. Tá? Então, ó, fiz aqui a continha. Aqui vai ficar 21 menos 29 é menos 8, que é o quadrado da 64. 0. E 37 menos 29 também dá 8, que é o quadrado da 64. E aí eu vou dividir isso por 3. Vai dar 128 dividido por 3, que é 42,66666, tá? Bom, percebe a graus Celsius ao quadrado também. Percebe a diferença da variância da amostra A e da amostra B, né? Então, olha como a amostra A está próxima do zero. Olha o quanto ela variou aproximadamente 2,6 graus Celsius, mais ou menos isso que ele quis dizer, certo? Houve essa variabilidade aí, né? A variância do B não, ela varia muito mais, então 42,6, tudo bem? Então é essa análise que a gente vai fazer durante o cálculo de variância ou de desvio padrão. E aí o desvio padrão é aquilo que eu acabei de falar para o David aí, né? A gente só pegar esse número que a gente tem e tirar a raiz quadrada, para a gente trabalhar numa unidade que fique mais confortável para a gente, que não é graus Celsius ao quadrado. Né? Então, a gente quer trabalhar no grau Celsius. Então, o que a gente faz aí? A gente calcula o desvio padrão, que é só tirar a raiz quadrada. Tudo bem? Vou passar aqui. Se alguém precisar que eu volto, tá? Ó. Então, aqui, a de cima é a própria variância, tá? Eu coloquei a fórmula aqui de novo. E o desvio padrão é esse aqui, ó. Isso é o desvio padrão, é só o sigma. É a raiz quadrada da variância, tá? Então, esse daqui era a variância. E esse daqui vai ser o desvio padrão. Que aí é só tirar a raiz quadrada da variância. Então, vai ter exercício de vestibular que vai pedir para você calcular o desvio padrão, vai ter exercício que vai pedir para você calcular a variância. Tá? A sua interpretação dos fatos ela é a mesma tanto na variância quanto no desvio padrão. Quanto mais próxima do zero, menos variável é aquela amostra, né? Mais próxima da média estão todos os dados, tá? Tudo bem? Bem tranquilo, né? Então, vamos calcular o desvio padrão só para a gente ver daqueles numerinhos lá? Então, ó, da amostra a variância tinha dado 2,6, né? Eu vou colocar em fração e tinha dado 8 terços, que era 2,6 graus Celsius ao quadrado. Na amostra B, a nossa variância tinha dado 128 sobre 3, é 42,6 graus Celsius ao quadrado, tá? E aí a gente tira a raiz quadrada disso, bem gostoso, né? Se vocês forem tirar a raiz quadrada na mão, tira a raiz quadrada da fração, tá bom? Aí vocês vão ter que racionalizar e coisas do tipo para depois achar o valor mais aproximado, né? Não exato, mas pelo menos aproximado se precisar, tá bom? Mas tira a raiz quadrada da fração e não do decimal, se for tirar na mão, tá? Se for tirar na calculadora, tudo faz. Então, ó, dá mostrar o desvio padrão. Vai ficar 1,63 graus Celsius aproximadamente, tá? E da amostra B vai ficar 6,53 graus Celsius. Tudo bem? É como se fosse mais ou menos uma média de variação.
Então, qual é a média de variação de cada número em relação à média? É isso que ele quis te dizer. Né? Então, percebe lá que na nossa primeira amostra, a primeira variação lá, né, do 27 para o 29 variou 2. No segundo número variou 0. No outro número variou 2. Né? Então, se eu fosse calcular mais ou menos uma média entre isso, é isso que ele quis fazer. Né? Então, a média de variação vai dar aproximadamente aí 1,63. Agora, na outra amostra, né, ó, de 21 para 29, variou 8. De 29 para 29, 0. E de 37 para 29, variou 8 também. Então, mais ou menos, houve uma média aí de variação de 6,53 graus Celsius nesses dias aí. Tudo bem? Então, é como se fosse uma média de variação. Tranquilo? Dúvidas? Né? Então é isso, gente. A gente vai fazer continhas hoje que englobam essa contona aí. E a primeira continha, que é no exercício 1 de vocês, é de arrancar todos os cabelos, só por causa dos zeros, tá bom? Tem muitos zeros, porque o exercício é super novo. Vou passar, hein? Ó, tá em cruzeiro. Olha que bonito. Eu até fui ver para mudar de cruzeiro para real, mas dá uns números muito esdrúxulos. Ia ficar pior do que isso. Eu ia transformar o exercício de cruzeiro para real, né? Pelo menos a gente trabalha no dinheiro que a gente conhece, mas não rolou. Tá? Então a gente vai trabalhar com esses números grandes aí. Então, qual é a minha dica para vocês? É a gente trabalhar, nesse caso. E aí eu falei, não, acho que eu vou deixar assim, porque eu acho que vai ser legal trabalhar com notação científica. Né? Então, ou base 10, tá? No caso, que não vai ser notação científica exatamente, mas vamos trabalhar na base 10. Então, vamos trabalhar com base 10. Então, vamos tentar deixar todo mundo, todos esses números, como vezes 10 a sexta, tá? Deixar todo mundo igual, porque aí fica mais fácil da gente fazer as continhas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí, ó, na letra A, é qual é a média e qual é a mediana dos salários dessa empresa. Então, a gente sabe calcular média, a gente sabe calcular mediana, né? Aqui é uma média ponderada. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade, né? Tenho 10 funcionários que ganham essa quantidade de salário. Depois eu tenho 5 funcionários que ganham essa outra quantidade de salário. E assim por diante. Então, a gente vai trabalhar primeiro com uma média ponderada. Tá? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem. E depois a gente calcula a mediana disso. Vai lá. Então, faz a letra A para mim.
Esse é um exercício de segunda fase de Fulbright, né? Percebe que não é um exercício que é difícil. É um exercício que ele quer saber se você sabe fazer conta, né? Saiu essa média aí, gente? Média foi? Então vamos fazer, ó, fazer junto. Ó, então a média na letra A, né? Vai ficar. Eu já coloquei ali do ladinho vezes 10 a sexta, tá? Eu já fiz todos os números vezes 10 a sexta. Então seria 10 vezes o 0,5 vezes 10 a sexta. Não vai caber aqui o meu, né? Mas eu vou espremer aqui. 5 vezes o 1 vezes 10 a sexta, não preciso colocar 1. Tá? Uma vez o 1 vezes 1,5 vezes 10 a sexta, então só vou colocar 1,5 vezes 10 a sexta. Depois, 10 vezes o 2 vezes 10 a sexta. Depois, 4 vezes o 5 vezes 10 a sexta. E uma vez o 10,5 vezes 10 a sexta. É o presidente da empresa, ganha isso. Eu lembro quando eu trabalhava no RH, eu trabalhava com a parte de pagamento, né, no RH. E, gente, me dava nervoso a hora que eu via, assim, né, que eu tinha todos os salários, né, de todo mundo, assim, aquela coisa. Aí todo mundo, assim, ganhava lá, tinha lá uns que ganhavam mais, óbvio, 6, 7, 8 mil. Aí chegava lá no presidente da empresa, que era um argentino, que eu tinha vontade de enforcar o pescoço dele. Ele ganhava, assim, 22, 23 mil. Eu olhava para aquilo, na época ainda, sei lá, uns 5, 6 anos a mais, né? Aí, sei lá, quando que eu trabalhei. Enfim. Ganhava tudo aquilo e a gente ganhando ali os míseros R$ 1.000, sabe? Eu falava, gente, que injustiça é essa nesse mundo, né? Mas era assim. E se achava, não fazia porra nenhuma, se achava. Ó, e divide tudo isso por 31, tá bom? Que é a quantidade de funcionários ali da nossa amostra, tá? E aí é só fazer a continha, né? Então, ó, ficou ali 10 vezes 0,5 deu 5. Eu vou fazer só os números da frente e tudo vai ficar vezes 10 a sexta, tá? Todo mundo tem 10 a sexta, então eu já vou somar só os números da frente, ó. Então aqui ficou 5, mais 5, 10, mais 1,5 ficou 11,5, mais 10 vezes 2 dá 20, então vai dar 31,5, mais 20 de novo vai dar 31,5, 51,5. 51,5 mais 10,5 vai dar 62. Então, vai dar 62 vezes 10 a sexta. Dividido por 31. Então, isso vai dar 2 vezes 10 a sexta. E é lá os 2 milhões de cruzeiros. Ó. Tá? É muito mais fácil fazer a conta com 10 a sexta. Se vocês colocarem esse monte de zero aí na conta de vocês, vai dar uma confusão na mente. Alguém fez com um monte de zero? Espirrar. Entendeu? Então, tá bom. Então, a nossa média são os 2 milhões de cruzeiro. Tá. E qual é a mediana? Então, vamos ver a mediana. É uma amostra que tem uma quantidade ímpar, né? Então, a gente viu a aula passada que se tivesse uma quantidade ímpar, era só pegar o termo central. Se tivesse uma quantidade par,
a gente tinha que, depois de colocar isso em ordem crescente, pegar os dois centrais e fazer uma média deles. Mas a nossa quantidade é ímpar, são 31. Como é que eu faço para saber qual é o do meio, tá? Quando é par, os dois centrais, é só você pegar a quantidade e dividir por 2, então no caso de 4, né? 4 dividido por 2 dá 2, eu pego o segundo e o terceiro, né? Porque deu 2, eu pego o que deu e o próximo. Quando é ímpar, soma 1 e divide por 2. Então, 31 mais 1 dá 32. Dividido por 2 dá 16. Então, eu quero o 16º número dessa amostra. Tudo bem? Então, o 16º número está aqui, ó. Eu tenho 10 aqui, 10 de 500. Isso já está em ordem crescente, né? Que os salários estão em ordem crescente. Tenho 5 de 1 milhão aqui, tá? Então, eu tenho 15 aqui já. Então, esse é o 16º, ó. Então, a minha mediana é 1.500.000 cruzeiros. Ai, gente, eu não estou colocando cruzeiros na frente. Tinha que colocar, tá bom? 1.500.000, tá bom? Essa é a minha mediana. Agora, a gente tem que fazer a B. Ixi, a Isa caiu. Suponha que sejam contratados... Ah, tá aí, é que você tirou a fotinho. É porque tá ficando chiado a sua voz. Tá bom. Suponha que sejam contratados 2 novos funcionários com salários de 2 milhões de cruzeiros cada. A variância da nova distribuição de salários ficará menor, igual ou maior que a anterior. Então, vamos fazer primeiro a variância sem esses 2 novos, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí nessa variância. Pensa no vezes 10 a sexta. Então, eu tenho que fazer cada numerinho menos os 2 vezes 10 a sexta ali, né? Que é o que deu nossa média. E elevar ao quadrado, tá? Aí, agora a dica. Se eu tenho 10 funcionários que ganham 500 mil, vou fazer aqui, ó, só o começo, tá? Ó, a gente vai calcular a variância disso daí. Eu tenho que fazer cada número, então eu vou fazer o 0,5 vezes 10 a sexta menos 2 vezes 10 a sexta. Quando eu faço 0,5, já vamos fazer a conta direto para não ficar um monte de conta, tá? 0,5 vezes 10 a sexta menos o 2 vezes 10 a sexta, a gente só vai fazer a conta entre o 0,5 e o 2. Essa conta vai dar 1,5. Tanto faz se vai dar negativo ou positivo, porque isso vai elevar ao quadrado, tá? Vezes 10 a sexta. Isso vai elevar ao quadrado. Como eu tenho 10 funcionários que acontecem isso, eu teria que fazer 10 vezes isso. Mas você não vai escrever 10 vezes isso. Você faz vezes 10 aqui na frente. Tá? Percebe que esse 10, porque são 10 quantidades, não eleva ao quadrado. Porque eu vou fazer cada um ao quadrado e quando eu somar, eu tenho 10 vezes esse parênteses ao quadrado. Tá? E aí, como é que eu faço esse 1,5 vezes 10 a sexta ao quadrado? Eu vou elevar o 1,5 ao quadrado, que vai dar 2,25. E o 10 a sexta ao quadrado é só a gente multiplicar a potência, né? Então, lembra que potência de potência a gente multiplica os expoentes. Então, vai dar 10 a 12, tá? Eu só preciso pegar um papel para o seu nariz. Então, enquanto vocês fazem, eu já...
Ó, eu vou escrevendo aqui, tá? Enquanto vocês fazem as contas, eu vou colocando a contona primeiro. Pro, Oi. o André pediu para avisar que já são 9h30. Ai, obrigada. Tem aula de música, sim. Já avisei, muito obrigada. Pronto, gente? Posso fazer as continhas aí? O que vocês acharam? Muito difícil, mais ou menos? Eu acho de boa. Só Jesus da causa? Trabalhoso. Trabalhoso, né? Trabalhoso. É trabalhoso mesmo. Não é muito cobrado, assim, a gente fala assim, nossa, despenca isso no vestibular? Não, tá? Não é, mas às vezes aparece. Então a gente precisa pelo menos saber fazer ideia do que é, né? Ó, então vai ficar assim, ó, a continha, tá? Vai ficar 10 vezes 2,25 vezes 10 a 12, mais 5 vezes 10 a 12, mais 0,25 vezes 10 a 12. Aquele 0, 10 vezes 0 ao quadrado, eu já vou cancelar ele porque ele dá 0, né? Dá 0 vezes 10 dá 0, tá? Mais 4 vezes 9 vezes 10 a 12. Mais, aí o 8,5 vou colar aqui. 72,25 vezes 10 a 12. Tudo isso dividido por 31. O André, isso que o Alvânio não tá dando aula agora, viu? Você que lembra, ele nem lembrou da filha dele, tá? Mas você lembrou, tá bom? Eu tava vendo a eleição do Trump. Irresponsável. Eu tô torcendo pro Trump. Ave Maria, eu mato você, sai. Ó. Então vamos lá. Aí ficou 22,5. Aí, ó, aqui ficou 22,5 vezes 10 a 12. Aqui ficou 5. O 0,25 mesmo. 4 vezes 9 vai dar 36 vezes 10 a 12. E 72,25 vezes 10 a 12, tá? Somando os números da frente, do 10 a 12, dá 136. Vezes 10 a 12. Dividido pelo 31. Tá? Isso vai dar aproximadamente 4,38. Vezes 10 a 12. Essa é a variância. Tudo bem?
Que lindo, né? Você fala, uhul, tá. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber se a gente aumentasse 2 funcionários com 2... Não, acho que ele surta se ele tiver que fazer essas contas. Mas ele vai querer aproximar tudo aí, vai ser uma aproximação só isso aí. Eles falaram que você tiver que fazer essas contas, amor, você vai mudar de ideia. Você vai... Do quê? Ele falou assim que se a punição para você torcer pro Trump é fazer essas contas que a gente está fazendo, aí você muda de ideia. Eu faço esse conto de cabeça, gente. Ah, que faz de cabeça o quê? É mais fácil que enganar palmeirense. Aí, ó. Então, olha só. Então, tudo errado. Tudo aproximado, David. É tudo assim. O 0,25 vai virar zero, porque está muito mais próximo do zero. Né? Então, virou zero, já desencana dele, entendeu? Então, olha só. Eu quero aumentar 2 funcionários com 2 milhões. Tá? Vou voltar rapidinho lá naquela página, só para a gente ver. Se eu aumentar 2 funcionários com 2 milhões, aqui ó, vai aumentar. Não vou fazer tudo de novo, tá bom? Mas nessa soma aqui, eu vou ter que acrescentar 4 milhões, certo? Então, eu teria que acrescentar 4 vezes 10 a sexta aqui. Então, esse número aqui de cima da nossa amostra vai passar a ser 66 vezes 10 a sexta. E o número de funcionários também vai aumentar 2, vai virar 33. Sim? Então, ó, percebe que na nova amostra... Deixa eu pôr uma folha nova aqui. Então, na nova amostra... A nossa média vai ser 66 vezes 10 a sexta, dividido por 33. A minha média não muda. Vai continuar sendo 2 vezes 10 a sexta, ou 2 milhões de cruzeiros, né? No caso, tá bom? Aí vamos ver o que vai acontecer com a variância. Ó, eu vou voltar lá na nossa continha. Aonde que vai mexer a nossa variância? Ela vai mexer onde eu fiz menos 2 milhões, né? Eu tenho que voltar lá de novo. Na quarta parte ali. Ela vai mexer aqui, ó. Nesse 10 vezes 0 ao quadrado. Porque como a média, como os 2 milhões, a média continua igual, eu vou ter mais 2 que vai dar 0, né? Então aqui vai ficar 12 vezes 0 ao quadrado. Concorda? Então essa parte de cima aqui também não vai mexer. Vai ficar 136 vezes 10 a 12. Porque eu vou fazer os 2 milhões menos 2 milhões, vai continuar dando 0, então essa soma de cima não vai mexer em nada. Vai dar 136 vezes 10 a 12. O que vai mexer é esse 31 aqui de baixo, que vai virar 33. Então, na nova amostra, a minha variância vai continuar, a soma ali de cima vai continuar sendo 136 vezes 10 a 12, e a única coisa que vai mexer é esse 33. A gente pode fazer a conta, né, do 136 dividido por 33, que dá aproximadamente 4,12 vezes 10 a 12. Mas será que eu precisava ter feito tanto a conta lá de trás do 136 dividido por 31 ou do 136 dividido por 33? Por 33? Não, não precisava. Porque ele não me pediu a variância. Ele quer saber se aumentou ou diminuiu a hora que eu coloquei 2 carinhas de 2 milhões. Então, eu poderia ter parado aqui na minha conta e falado para ele, olha, como a parte de cima, né, o numerador são iguais, e eu mudo o denominador só, né, um é menor, o outro é maior, o denominador que é maior, o resultado vai ser menor do que o outro. Então, a minha nova variância é menor do que a variância que eu tinha anteriormente. Tudo bem? Então, a nova variância... Qual que foi a pergunta? Pera, gente, deixa eu voltar lá. Não, tem aqui, ó. A variância da nova distribuição. A variância da nova distribuição é menor que a anterior. Tudo bem?
Ainda bem que eu já tinha avisado que essa aula tinha umas contas chatas, né? Ainda bem. Se vocês vão falar, Jesus, que tortura de aula é essa? É torturante. O 2, gente, é fofinho. Ele não tem, ele foi, né, bonzinho, assim, foi fofo. Vou passar, tá bom? Ixi, eu deixei 2 páginas. Ó. Para um conjunto de dados, então, ele conta com... Isso, assim, na minha opinião, é o normal de acontecer, tá? Eles contarem para você como é que faz a variância. Ele conta até como faz média, né, no caso. Mas só para definir esse X barra aqui, né? O normal é eles contarem como faz a variância e o desvio padrão, tá bom? E aí ele contou para vocês como é que faz. E aí ele te deu um conjunto de dados, que é o 2, o 5, o 8 e o 9. Olha só que fofo. Aí ele pede na letra A, calcule a média aritmética. Vai lá, 2 minutinhos. Fez? A média? Ó, é só fazer 2 mais 5 mais 8 mais 9. Então, dividido tudo por 4. Isso vai dar 24, a soma de cima, que dividido por 4 dá 6. Depois de fazer o exercício 1, você nem acredita que deu isso, né? Você fala, nossa, 6, que número lindo. Aí a gente vai calcular a variância agora. Então vamos lá. Mais um tempinho para vocês calcularem. Vocês estão ouvindo minha filha destruindo minha casa? Tá lá, ela tava brava com alguma coisa, não sei o que é. Deu uns chilique lá em cima. Ela deve estar testando. Ontem elas não gostam nem de escarola e nem de couve, porque é amargo, né? Verdura muito verde escura, ela é amarga, né? Então no paladar de criança não é muito bom, mas eu faço elas comerem, né? Aí ela tava lá os escarola no prato. E aí elas assim, não quero comer isso. Eu falei, nossa, mas escarola é muito bom, deixa vocês muito forte, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu peguei e falei pra elas assim, amanhã vocês vão ter que subir a escada bem devagarzinho, hein? Porque se vocês baterem muito forte o pé, porque vocês vão estar muito fortes, vocês vão quebrar a escada, né? Deve estar testando, né, pra ver se quebra mesmo. Protege do corona também, gente. É verdade. Eu acho que o proteger do corona é melhor. A mais nova ela é muito neurótica com isso, gente. Se eu falo para ela assim, olha, você vai chegar, tipo, se a gente for em algum lugar, você não vai encostar em nada, você não vai falar, você não vai tocar em ninguém, você não sei o que. Ela fica até, sabe, retraída, assim, porque ela é super descolada, assim, mas ela fica toda retraída, porque ela fica morrendo de medo. Acho que o argumento do corona é válido. Aliás, ontem eu descobri uma coisa, sei lá se é verdade, né? Mas a gente tenta. A pessoa aqui tá a louca do doce, porque dessa. Sério? Mas ela voltou também, Bia? Ela voltou para a escola?
Ou só os amiguinhos? Adorei. É muito difícil, gente. É muito difícil segurar a criança. Olha, suco de uva de beterraba. Suco de beterraba, eu não sei se eu tenho coragem de tomar. Acho que nem eu tomo, gente. Minha mãe fazia uma época pra mim. Mas eu sou a louca da berinjela. Amo berinjela, de qualquer jeito. Eu faço macarrão com berinjela. É tudo com berinjela, se eu pudesse. Amo berinjela. Eu só não gosto quando você tá cortando a berinjela e tem aquele bendito daquele bicho lá dentro, né, gente? Pra que ele existe? Ele é nojento. Aí você corta, de repente você cortou o bicho no meio, assim, sabe? Ai, gente, acaba com a vida a hora que você tá cortando aquilo. Como nunca viu o bicho, é um... Ai, é nojento. Olha, quando eu casei, que, né, eu comecei a fazer as comidas em casa, eu sozinha, eu sempre fiz comida, mas, né, comecei a fazer... Eu fiquei assim, sei lá, uns 2, 3 anos sem achar bicho na berinjela. Depois, Jesus, ó, compra uma, quando você for comprar, compra qualquer uma que tenha um furinho, vai ter o bicho lá dentro, você vai ver, ele é nojento. Aí um monte de coisinha preta, é nojento. Ah, é? Beterraba, laranja e cenoura. Vou experimentar um dia, André. Vou experimentar. É porque a beterraba, ela tem açúcar, né? Ela tem bastante açúcar. Anticorpos. Não, gente. Não. A goiaba, eu até... Quando tem goiaba... Aliás, quando vocês vão comer goiaba, né? Eu gostava muito de comer goiaba do pé. Aí depois você compra goiaba no mercado, não é o mesmo gosto, né? Porque eu falo que acho que a goiaba que tem bicho, porque a goiaba do pé normalmente tem bicho, né? Goiaba que tem bicho, ela é muito mais gostosa do que a goiaba que não tem bicho, né? Deve ser o gostinho do bicho, sei lá qual é que é. Suco verde eu gosto. Suco verde eu sou fãzinha. Ah, então, deixa eu contar do negócio que eu descobri. Da lentilha. Diz que a lentilha, ela tem... A mulher explicou lá, mas ela explicou errado a parte de química, né? Ela fez assim, porque a lentilha tem lítio. Não é o lítio que tem na pilha. Aí eu fiquei pensando, que lítio que é, filha? Que só existe um tipo de lítio, né? Vai existir 2 tipos de lítio, é o lítio A e o lítio B, tá bom? Aí ela falou que tem lítio, a gente não foi pesquisar para ver se tem, eu e o Alvânio, mas aí o Alvânio me explicou que é o lítio, tem o lítio metálico, na forma metálica, que é o que tem na pilha, e o lítio iônico, que é o que tem na comida, tá bom? Então ela tem o lítio iônico, em formas de íons, acho que é isso. Sei lá, deve ser. Ai, adoro goiaba. E aí diz que acalma a ansiedade, gente. Abaixa a ansiedade, porque não sei o que lá que faz no cérebro lá, ó. E acalma a ansiedade. A moça mandou comer durante 1 mês a bendita da lentilha todos os dias para ver se melhora mesmo. Aí eu vou comer esse negócio aí para ver se eu paro de comer doce igual uma louca por causa da ansiedade, entendeu? Diz que faz efeito, então eu vou fazer o teste. Então, se vocês quiserem, quem tá aí ansioso, vestibular, olha lá, come lentilha, gente, lentilha todos os dias. Ontem eu fiz lentilha com arroz. Põe para cozinhar junto com arroz, só que você precisa deixar cozinhar um pouquinho mais que o tempo normal do arroz. Leva o pacotinho, vai comendo, Bia. Tipo salgadinho. É que você vai comendo lentilha, delícia, ó. Mas tô falando, ó, lentilha com arroz, vocês cozinham, aí não sei quem cozinha, põe no arroz, fica mó gostoso. Faz normal, alho, cebola, fritou lá, põe o arroz, lentilha, manda para dentro a lentilha. Aí, ó, eu gosto muito de salada de lentilha. Você cozinha a lentilha, né? Ai, gente, que horror. Você cozinha a lentilha e faz com vinagrete, assim, sabe? Com cebola e tomate picadinho também fica bem bom. Como dizer? Ai, gente. Ai, Jesus, vamos lá. Tem uma substância que está sendo muito usada em diabéticos que chama picolinato de cromo. Ele tem, assim, o que a pesquisa disse é que ele tem inibido a ânsia de comer doce. Mas tem algum alimento isso?
Olha, eu não sei se sei te dizer, eles já falam do composto mesmo, você compra. Uhum. Meu cachorro é diabético, a gente tem dado para ele. Ele tem diminuído muito, porque ele tinha, assim, uma ânsia de comer. Assim, melhorou bastante o comportamento dele. Legal. É, chama Picolinato de cromo. de cromo. Legal. É o picolinato de cromo, Gi, que abaixa a vontade de comer doce. É, gente, porque olha, eu nunca fui de comer doce. Eu comi doce nas minhas gravidezes, porque eu tinha, como eu tenho hipoglicemia, né? Tipo, a minha glicemia é muito baixa já. E aí eu tinha vontade, porque acho que eu tinha que dividir o pouco de açúcar que eu tinha com as crianças, né? E aí dava uma vontade louca de comer doce. Na gravidez, nunca tive vontade. Agora, que história da gravidez? Do quindim, gente. Teve um dia que ele chegou em casa e falava assim: eu preciso de um quindim, eu preciso de um quindim. Era uma coisa louca, assim, surtada, sabe? Sabe de um quindim. Ô, criança, acho que tem gente esperando. Ah, tá, você liberou já. Tinha alguém esperando, né, David? Vamos lá, deixa eu fazer essa variância aqui, que estamos enrolando com a variância. Calcular a variância. Vamos calcular a variância. Então, variância ao quadrado. Ah, ele chamou de V, tá? Mas eu não consigo. Vou chamar disso. Vou colocar o coisinho ao quadrado, mas vocês colocam V aí, tá bom? Da variância. Então, ó, vai fazer... já vou fazer a continha de menos e colocar o quadrado, tá? Então, vai ficar 2 menos 6, que vai dar menos 4, ao quadrado, 16. Aí, 5 menos 6, que vai dar menos 1, ao quadrado, 1. 8 menos 6, que vai dar 2, ao quadrado, 4. E 9 menos 6, que vai dar 3, ao quadrado, 9. Dividido por 4. Então, ó, ficou 30, que é 16 mais 4, 20, 1 mais 9, 10. Então, 30 dividido por 4, que vai dar 7,5. Suave até aqui? Bem tranquilinho, né? Então, letra C. Quais elementos de X, então, quais elementos desse conjunto que ele me deu, 2, 5, 8 e 9, pertencem ao intervalo que é feito por a média, que é o 6, menos o desvio padrão, né? Que é a raiz da variância. Percebe que ele não conta para você que isso é desvio padrão, tá bom? Que é a raiz quadrada do 7,5. Então, ele quer que você monte um intervalo que é composto assim, ó. O primeiro número é 6 menos a raiz de 7,5 até 6 mais a raiz de 7,5. Ok? Eu vou fazer isso tirando a raiz quadrada, tirei na calculadora, tá? A raiz quadrada, só que vocês não vão ter calculadora na hora. Então, eu vou explicar como é que vocês vão pensar sem a calculadora depois, ok? Então, eu vou fazer primeiro com a calculadora, depois eu explico como é que vocês pensam sem a calculadora. Raiz quadrada de 7,5, não cabe, né? Mas tá bom, deixa eu ver fazer aqui. Raiz quadrada de 7,5 é aproximadamente 2,74. Então, eu vou colocar 2,7, tá? Então, é aproximadamente 2,7. Então, o seu intervalo ali seria aproximado, né? Do 6 menos 2,7, que vai dar 3,3. Até o 8,7. Tá? Então, o seu intervalo iria variar nisso daí, de 3,3 até 8,7. Só que percebe que todos os números do seu intervalo são inteiros. Então, esse 3,3 aqui, ele não vai fazer diferença para você. Certo? Porque você vai pegar o próximo inteiro, que seria o 4. Ok? E esse 8,7 também não vai fazer diferença, porque você vai pegar o anterior a ele, que seria o 8. Tudo bem até aqui? Tá. Então, como é que a gente vai fazer isso aproximado? A raiz de 7,5, ela está entre quais raízes que a gente conhece? Então,
Que número depois do 7,5 eu sei tirar a raiz e que número antes do 7,5 eu sei tirar a raiz. Eu sei tirar a raiz de 4 antes do 7,5, que é 2, certo? E eu sei tirar a raiz de 9, que depois do 7,5 é 3. Então, eu sei que a raiz de 7,5, ela é um número... Deixa eu pôr esse negócio para baixo. Ela é um número que está entre 2 e 3. Eu não sei quanto vale, na hora a gente não vai saber, enfim. Mas eu sei que é um número que está entre 2 e 3. Tudo bem? Como é isso daí? É um número aproximado e eu sei que o 7,5 é maior do que 2, então eu posso pensar de dois jeitos. Eu posso fazer o 6 menos... de dois jeitos não. Posso pensar assim, ó, o 6 menos o 2, que é o primeiro intervalo, que vai dar um número maior que 4, maior ou igual a 4, tudo bem? Então, ó, se eu usar esse 2 aqui, ó, como aproximação para o 7,5 aqui, então eu faço 6 menos 2 e eu sei que eu vou ter que pegar o próximo número, pode ser 4, porque eu sei que 7,5, né, vai dar maior que 2, então vai dar menor que 4, aquele 6 menos ele, né, tanto que deu aqui 3,3, ó. Então eu vou pegar o 4 ou maior que ele, e eu vou usar o 3 aqui, ó, 6 mais 3, e vou pegar o 9 para baixo dele. Tudo bem? Porque, ó, o 8,7... Ah, mas se for 9, eu vou pegar o 9? Nesse caso, não. Por quê? Porque o 7,5 é menor do que 9. Então, vai ser um número menor do que 9. Então, eu vou escrever o 9 num intervalo aberto, ó. Então, eu vou pegar alguma coisa que está entre 4 e o 9, só que o 9 não está participando do meu intervalo. Por quê? Porque o 7,5 é menor do que 3. Ele não é exatamente 3. Tudo bem aqui? Com esse menor aqui, que eu tiro o 9. Então, quem são os números que estão entre 4 e 9? O 4 pode entrar, mas o 9 não. É o 5 e o 8. Então, quais elementos de x pertencem a esse intervalo? O 5 e o 8. Então, muito cuidado com esse 9 aqui, ó. Tá? Porque se você fechar aqui, se você deixar um intervalo fechado no 9, você vai acabar pegando ele e aí tá errado. Então, a resposta... Eu não sei nem onde escrever mais, que não cabe. Aqui. Resposta 5 e 8. Tá? Trabalhando com intervalo ali, sem pensar na aproximação. Ah, e se eu quiser fazer uma aproximação? Pode? Pode. Só vai te dar um pouquinho mais de trabalho aí, mas pode, tá? Aí você vai ter que pensar, como ele está entre 2 e 3, 2, alguma coisa, né? Começa chutando aí o 2,5 e aí você vai saber, é maior que 2,5. Você já tem uma aproximação melhor, né? Então, pode ser o 2,6, pode ser o 2,7, aí você vai testando. É só fazer um vezes o outro. Você vai ter que fazer na mãozona mesmo, tá? Para achar uma aproximação. Dúvidas? Não? É isso, gente. Terminou o nosso curso. Triste, né? Agora tem revisão, tá bom? Qualquer coisa. Então, eu não sei quando que eu volto agora direito, né? Porque, como estamos em revisão... Depois da semana do dia 18. Então, pois é, Lisa. Eu até falei pro Rubão, eu falei, Rubão, se tiver algum professor querendo que não consegue entrar no meu lugar, de matemática, óbvio, né? Que eu não vou dar aula de história, essas coisas que eu não sei. Mas se quiser que eu entre e dê a aula, se estiver precisando, me avisa. Então, eu não sei. Se tiver alguém precisando, talvez eu volte aqui e ajude o amiguinho. Tá? Mas se não tiver ninguém, como tá? O Rosso, o Lucas, tá tranquila a matéria? Parece que o pessoal de matemática é o que está mais em dia. O Tião que tem um atrasinho aí, que ele quer um pouquinho mais de aula, mas nada assim, fora do normal. Demais, né? Esse pessoal de matemática é muito bom, gente. Ai, que demais. É que a gente fala menos, né? Tudo louco. Eu acho que a gente é mais... Não, pega as aulas do Ricardo, gente. Eu morria de rir quando eu dava aula com o Ricardo no colégio. Eu falava, Ricardo, como é que você consegue? E, gente, ele fala, né? Aí atrasa, óbvio, né?
Mas eles têm muita coisa para falar, né? Então, eles falam demais. A gente fala pouco e o negócio anda. Então é isso, gente. Então, se eu voltar, eu volto para ajudar algum amiguinho, senão eu volto depois da revisão. Vocês vão ter férias de mim ou de vocês. Mas vocês me mandam mensagem, tá bom? Com dúvida. Põe todos os exercícios em dia, meu. Tá bom? Tudo que tá atrasado aí. Aula para resenha. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Então, se tiver tempo aí, a gente bate papo. Se o Rubão não tiver quem pôr no meu lugar, aí a gente bate uns papos, tá bom? É isso, gente. Qualquer coisa pode me mandar mesmo mensagem, tá? No WhatsApp lá. Manda pergunta. Às vezes eu demoro um pouquinho. Eu tô devendo umas coisas aí pros alunos, sabe? Até feio, sabe? Mas, gente, eu juro que eu vou fazer. Eu tô com muita coisa pra fazer, mas eu juro que eu vou mandar. Eu sei de tudo que eu devo, tá? Devo, não nego, pago quando puder, tá? Pago, vou pagar. Tá? Pode me mandar que eu respondo quando dá, tá bom? É isso. Um beijo. Boa semana para vocês. Obrigada pela aula. Até a revisão. Até a revisão. Tô com saudade já. Não, até revisão nada. Invade a aula do Alvânio. Vou invadir. É isso. Ai, gente, mas é sábado, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu odeio acordar cedo. Odeio. Eu posso trabalhar até as 4 da manhã. Isso.